Bom dia a todos. Posso começar a apresentação? Pode sim. Ah, tá. Bom dia a todos, gente. Queria primeiramente agradecer à organização por me permitir fazer essa apresentação para vocês. Meu nome é Pedro. Eu estou no último ano de Biblioteconomia e Ciência da Informação, da UFSCar. E o que eu vou apresentar para vocês foi a minha pesquisa de iniciação científica, desenvolvida durante os anos de 2020 e 2021. Eu já vou iniciar a apresentação. Compartilhar minha tela só um minuto. Eu só vou pedir para confirmar se vocês estão vendo a minha apresentação, por favor. Em tela cheia. Então, sim? Ah, ótimo, beleza, muito obrigado. Bom, como foi falado, minha pesquisa titula-se como arquivamento digital pessoal, práticas e percepções dos discentes da UFSCar sobre o armazenamento de informações. Minha pesquisa ela foi orientada pela professora Ariadne Mary Chloe Furnival, Chloe, e ela contou com o financiamento do CNPq com uma bolsa PIBIC. Bem, essa vai ser a estrutura da minha apresentação. Eu vou falar dos objetivos, vou passar pela metodologia, o referencial teórico, vou apresentar os dados, os resultados com as conclusões finais e referências, algo normal como qualquer outra apresentação. Bem, sobre os objetivos da pesquisa, os principais objetivos eram mapear as práticas de armazenamento, organização e arquivamento de arquivos digitais dos discentes dos cursos de graduação e dos programas de pós-graduação da UFSCar de todos os campos. A UFSCar, para quem não sabe, ela possui 4 campos, Ela tem o campo de São Carlos, Sorocaba, Araras e Lagoa do Sino. Então, a gente teve como público-alvo todos os discentes de graduação e pós-graduação de todos os níveis, esses 4 campos. E também queria, além de mapear como que eles fazem essas práticas de armazenamento e organização, entender como que eles enxergam essas práticas e quais são as percepções que eles têm sobre essas práticas. A metodologia, ela primeiramente inicia com o levantamento bibliográfico sobre a área de Personal Information Management, que é a principal área a qual a minha pesquisa está inserida, letramento de informação na sociologia cognitiva. Personal Information Management, pessoal, ele é uma área que já está há muito tempo, ela iniciou-se lá na década de 60, nos Estados Unidos, e ela busca trabalhar como que as pessoas organizam seus arquivos e suas informações pessoais. Entretanto, não tem literatura ainda no Brasil, não temos literatura em português sobre essa área, e então um dos principais focos da pesquisa já é iniciar também essa área aqui no Brasil. Para não dizer que não existe, tem uma professora da Unesp Marília, a doutora Ellen, que ela publicou um artigo onde ela trabalhava também com PIM, Personal Information Management, com professores, com profissionais da área da educação, mas eu já adianto para vocês que essa área ela não está sendo muito bem desenvolvida no Brasil, então, basicamente, o meu estudo ele é um dos primeiros aqui em território brasileiro, então a gente já vem com esse gás de também começar a consolidar essa área aqui no Brasil, justamente pela importância que é a gente trazer para olhar como que as pessoas organizam seus arquivos e suas informações pessoais. Então, eu já adianto isso para vocês entenderem também como que a pesquisa ela tinha um foco também de trazer uma nova área para as pesquisas em biblioteconomia. Bem, também, levantamento sobre a área de letramento informacional, vou mostrar mais para frente para vocês o porquê, sociologia cognitiva, apresento para vocês as expressões de busca em inglês, porque, como eu falei para vocês, não tem literatura em português, e as expressões em português também, para verificar se existia alguma literatura, e eu digo para vocês que não encontrei nenhuma. Até o momento, pode ser que tenha publicado alguma outra pesquisa, mas quando eu realizei a pesquisa científica, não encontrei nenhum artigo escrito em português sobre a área. Bom, então eu utilizei a metodologia da pesquisa em Survey, onde eu criei um Google Forms com 28 questões, sendo 25 delas de caráter fechado e 3 abertas, mas com o campo de comentário
na análise de sentenças. O formulário ele foi dividido entre pesquisas, entre questões fechadas e abertas, mas também teve a seção de sentenças, onde eu pedia para os participantes analisar dentro de uma escala Likert algumas sentenças. E aí, embaixo de cada sentença, eu inseri um campo de comentário para permitir que o participante insira a informação que ele acha necessário para poder avaliar aquela sentença. E eu vou apresentar para vocês mais adiante. Então, o formulário ele foi divulgado entre os discentes de graduação e pós-graduação, e a aplicação do formulário durou 2 meses. Bom, o que é arquivos digitais pessoais? Eu e a professora Chloe, no final da pesquisa, a gente publicou um artigo, e a gente traz esse conceito que é: arquivos digitais pessoais são informações salvas em diferentes formatos, que foram criadas digitalmente, salvas e organizadas por uma pessoa em seu domínio próprio, compondo um conjunto para uso próprio. Bem, aqui na minha pesquisa, gente, eu trabalhei com arquivos digitais. Porém, eu já adianto para vocês que se vocês forem analisar a literatura de Personal Information Management, tem pesquisas trabalhando não só com arquivos digitais, mas também com arquivos físicos, documentos físicos, documentos de escritórios, documentos de empresas, imagens, fotos. Então, essa área ela é bastante ampla, né, e os objetos são vastos. Então, só fazendo um recorte da minha pesquisa, decidimos trabalhar com arquivos digitais mesmo. Bem, o referencial teórico, como eu já adiantei bastante para vocês, né, sobre a literatura de Personal Information Management, tem pouca, né, quase nada em português. Ele possui diversas aplicações, então ele não só se insere só dentro da biblioteconomia da informação. Eu já adianto para vocês que possui um campo bastante disciplinar. Então, existem pesquisas que trabalham também com a questão da psicologia, da ciência cognitiva, onde analisa como que as pessoas organizam as informações. Então, eles buscam analisar esquemas mentais, que eu trabalhei também um pouco aqui na minha pesquisa, eu vou apresentar para vocês mais adiante. Trabalha também com questões de desenvolvimento de software, então também tem questões de etnografia. Então é uma área bastante interdisciplinar, que também bebe de outras áreas, de outros campos de pesquisa, o que é algo bastante interessante, que da década de 60, que é quando isso iniciou-se, até o momento já possui diversos tipos de pesquisa. E é muito importante também trazer essa informação para o referencial teórico, que as pesquisas em Personal Information Management vêm também para repensar as práticas e as novas pesquisas dentro da área de organização da informação, porque a gente consegue já analisar, né, observar que as pesquisas em organização da informação buscaram por muito tempo olhar para informações de instituições, bibliotecas, unidades de informação, outras instituições que trabalham com informação. Então, esses arquivos, esses documentos já possuem um caráter mais coletivo, um caráter mais institucional. Porém, é muito importante para nós, como profissionais de informação, como bibliotecários, também olhar para os arquivos pessoais, justamente porque eles também contam um pouco da nossa história, eles auxiliam nas atividades do dia a dia, na resolução de questões, no desenvolvimento de tarefas, e nós, como bibliotecários, nós temos também a capacidade de poder orientar o usuário a como organizar seus arquivos digitais, suas informações pessoais, para facilitar o seu processo, suas atividades do dia a dia, né? Então, essa área ela já busca repensar como que a organização da informação também tem que olhar para arquivos pessoais. E que também não estou dizendo, né, que os outros arquivos devem ser abandonados nem nada, mas é importante trazer essas informações, né, trazer essa nova mentalidade. Bom, os dados. Antes de eu apresentar os dados, eu apresentei a pesquisa num evento anteriormente, e eu gostei eu sempre falo a seguinte coisa: eu quero que vocês que estão assistindo a apresentação digam para mim, comecem também a tentar responder as questões e começar a repensar os seus processos de organização. Acho isso muito interessante. E depois, no final, se alguém quiser compartilhar, acho extremamente válido. Bom, os dados. O formulário ele contou com 269 respostas, 269 participantes, o que é um número bastante significativo, achei interessante. Então, aqui eu vou trazer o perfil dos participantes. Bom, sobre a faixa etária, a gente consegue analisar, né, que a maior parte dos participantes estão entre a faixa etária de 17 a 23 anos, em seguida de 24 a 30, e aí vai decaindo conforme vai aumentando a faixa etária, de 31 a 37, 38 a 44 e 50 ou mais. Né? Essa é a faixa etária dos meus participantes.
Bom, 56,5% dos participantes são da graduação. Em seguida, nós temos os alunos de doutorado de 24,5%, mestrado com 18,2% e especialização com 0,7%. Não tive, infelizmente, nenhum participante da área de MBA ou pós-doutorado, mas então a gente trabalha com os que participaram, então a gente pode ver que a maior parte dos participantes são alunos do nível de graduação. Bem, a primeira questão era sobre a frequência de salvamento, onde eu dispus numa escala Likert de 4 pontos, onde 1 significa que raramente salvava determinado tipo de arquivo e 4 frequentemente. Então eu dispus, né, eu expus para o participante as opções de diversos tipos de arquivos, né, arquivos em PDF, DOC, XLSX, ou arquivos em Excel, documentos de programas específicos, imagens, vídeo e som, e pedi para que eles analisassem cada um deles nessa escala Likert. E a gente pode ver que o arquivo com salvamento frequente, né, com maior frequência de salvamento, é o PDF, com 78,8%. Em seguida, nós temos o arquivo em DOC, com 66,9%, e imagens, com 46,8%. A gente pode perceber que os demais arquivos, eles têm raramente ou pouca frequência, né? Mas é importante a gente destacar que isso varia quando eu olho, por exemplo, para determinados tipos de área, por exemplo. Na pesquisa, a gente conseguiu mapear que alunos das áreas de exatos salvam arquivos de XLSX com mais frequência do que alunos da área de humanos, por exemplo. Bem, armazenamento em nuvem, eu destaquei os principais serviços de armazenamento em nuvem e pedi para que os participantes pontuassem quais deles eles utilizam. Essa era uma questão que permitia que o participante selecionasse mais de uma alternativa. A gente consegue ver que o Google Drive, ele é o serviço de armazenamento em nuvem mais utilizado. Em seguida do OneDrive e depois do Dropbox. Eu já destaco que a UFSCar, ela possui o e-mail institucional para discentes e também para docentes e técnicos administrativos. Então, eu já destaco que essa alta porcentagem do Google Drive também está relacionada ao fato de que muitos discentes utilizam o arquivo, o e-mail institucional, que é do pacote Gmail e que oferece, até um tempo atrás, a gente sabe que hoje o Google já mudou, né, as diretrizes. O Google Drive, ele tinha espaço, ele não tinha limite de espaço, né? O espaço, ele era ilimitado, então você podia salvar quantos arquivos você pudesse. E isso, teoricamente, né, isso foi algo atrativo para os discentes. Então eu já destaco essa informação que provavelmente isso influenciou na utilização do Google Drive. E aí eu perguntei por que eles utilizam, né, qual é o motivo de escolha daquele determinado software, né, e como já era de se esperar, aqui também permitia que o participante selecionasse mais de uma alternativa, está atrelado ao e-mail principal, né, a gente pode ver que 89,2% fala que está atrelado ao e-mail principal, como Gmail, Hotmail ou iCloud, e depois que todos a volta utilizavam, e seria mais prático obter para facilitar o compartilhamento de arquivos, né? Então a gente sabe que estar atrelado ao e-mail principal facilita e também facilita compartilhar com outras pessoas. Então, compartilhamento de informações é importante e algo crucial para a escolha do serviço de armazenamento em nuvem. Bem, o momento do upload, né, eu perguntei em que momento eles fazem o upload dos arquivos digitais para a nuvem, e aí eu dispus dessas alternativas, e eu percebi que é assim que eles identificam os arquivos mais relevantes, eles sobem para a nuvem, e também após a limpeza do computador, mas a gente já destaca para vocês que normalmente você pode fazer a limpeza do computador e nessa limpeza você identifica os mais relevantes, certo? Então, a gente percebe que para a nuvem só vão os arquivos mais relevantes e a gente já começa a ver uma caracterização do serviço de armazenamento em nuvem similar a um arquivo intermediário, né? Que é aquele arquivo que você vai alocar documentos que podem, em algum tempo, serem acessados novamente. Não é que nem um arquivo histórico, onde você guarda e vai ser acessado raramente, ou um arquivo administrativo, onde os arquivos são acessados constantemente. Então, a gente já consegue ver essa caracterização da nuvem como um arquivo intermediário. Bem, sobre o processo de sociologia, sobre a questão da sociologia cognitiva, como eu comentei com vocês anteriormente, eu trabalhei com a pesquisa de O, né, que ela trabalhava com a sociologia cognitiva, e ela estipulou 3 esquemas mentais sobre a organização
sobre a categorização de informações. O esquema mental rígido é onde demonstra que a pessoa, o usuário, ele possui muito bem determinado as categorias, né, ou de forma mais prática, as pastas, onde cada arquivo vai ser inserido, vai ser arquivado. O esquema mental flexible, ele é um esquema mental onde ele possui muito bem essas categorias definidas, porém não há muita dificuldade em fazer realocamentos, né? Então, algum arquivo sai de alguma categoria para outra, ou de alguma pasta para ir para outra, então não há essa dificuldade. E o esquema mental fuzzy, né, ou a gente pode traduzir para fluido, que é as categorias, elas não são muito bem definidas. Eu já quero reiterar para vocês que nenhum esquema é melhor que o outro, tá? Não estou falando que um esquema é melhor ou pior. São 3 esquemas que ela determinou, que ela observou a partir de análises de pesquisas com outras pessoas, ela determinou esses 3 esquemas. Então, o que eu fiz? Eu pedi, né, perguntei quando que você possui, eu perguntei, né, quando você possui ou cria um novo arquivo, qual alternativa melhor te representa? E eu dispus essas 3 alternativas, se referindo cada uma a um esquema mental, né? Então, sabe de prontidão em qual passo ele deve ser inserido, sabe em qual passo ele pode ser inserido, mas não encontra problemas em realocar se for necessário, ou não sabe de prontidão em qual passo ele deve ser inserido. Bem, o gráfico demonstra que a maior parte dos discentes, eles são do esquema mental rígido, né? Sabe de prontidão em qual passo ele deve ser inserido, e em seguida sabe em qual passo ele pode ser inserido, mas não encontra problema, né? O esquema mental flexible, e por último, não sabe aonde alocar, né? O esquema fuzzy. Isso, gente, é interessante, principalmente para questões de desenvolvimento de software de armazenamento de informações. Porque, às vezes, um software não possuir, não determinar, não propor para o usuário a possibilidade de definir categorias muito bem delimitadas, isso pode interferir, por exemplo, numa boa utilização do software, né? Então, se o software não vai entregar para a maior parte dessa categoria aquilo que é necessário para ela poder organizar, né? Então, se o software não permite criar categorias, tags, pastas muito bem definidas e ao mesmo tempo não permite que eu realoque os arquivos, provavelmente isso não vai ser necessário. Então, essa análise sobre os perfis de categorização é essencial, por exemplo, para esse desenvolvimento de softwares, e já vem pesquisas, por exemplo, na área de Personal Information Management, que olhe para o desenvolvimento de softwares de armazenamento de informações. Bom, a análise de sentenças, como eu comentei com vocês, eu inseri uma sentença e pedi para analisar de acordo com a escala Likert de 4 pontos, onde eu discordo totalmente, concordo totalmente, né, de 1 a 4. Eu já reitero para vocês, eu esqueci de falar isso anteriormente, que a escolha por 4 pontos na escala Likert foi algo consciente, foi algo que eu decidi justamente porque eu queria que o participante saísse da sua zona de conforto, né, e tomasse um posicionamento. O que seria um pouco complicado se eu tivesse uma escala Likert de 5 pontos, por exemplo, onde o 3 seria neutro ou não tenho alguma opinião, né? E aí, então, já entraram aqui a escolha, porque eu escolhi 4 pontos na minha escala Likert. Bom, a primeira sentença é: eu sempre começo um processo de organização de meus arquivos, mas acabo desistindo depois de um tempo. E a gente consegue ver pelo gráfico que a maior parte dos participantes discorda totalmente disso. Não, eles começam o processo de organização dos arquivos e não desistem. Aí eu já tirei uns prints dos comentários para vocês analisarem, porque a sessão de comentários ela foi extremamente importante na pesquisa. Então aqui a gente consegue ver pelos comentários, né? Procura manter organizado diariamente, depende da relevância dos arquivos, alguns arquivos são separados de uma forma mais criteriosa que outros. Acaba a organização, as seções novas dos arquivos antigos vão ficando sempre para depois. Costumo deixar os arquivos importantes organizados sempre, apagando posteriormente o que considero útil temporariamente. Então aqui eles têm muito bem definido o processo de organização, eles destacam que os arquivos mais antigos não têm um sistema de organização tão bem quanto os arquivos utilizados constantemente, algo que já se era de esperar na pesquisa. É isso que a gente consegue analisar a partir da primeira sentença. Na segunda sentença, encontro com facilidade os arquivos que estão salvos no meu computador. A gente consegue ver pelo gráfico que a maior parte concorda, totalmente assim, eles encontram com facilidade os arquivos que estão salvos no seu computador. Porém, a seção de comentários destaca para mim que a utilização dos sistemas de busca é muito importante, por isso que eles encontram.
né? Sempre utilizo o buscador, utilizo o navegador de pesquisa de pasta do próprio Windows. O Windows 10 melhorou e muito o sistema de busca de arquivos, isso ajuda mesmo com a organização já feita. Então aqui a gente destaca que eles têm um sistema de organização muito bem definido e o sistema de busca é importante nessa recuperação. E isso é muito importante a gente destacar, porque nós sabemos como bibliotecários que o processo de organização da informação, ela é justamente para poder recuperar a informação. E a questão é, mesmo você não sendo da área de ciência da informação, você consegue entender muito bem, por exemplo, que o jogo de palavras-chave é importante na hora de você recuperar o sistema de busca, recuperar, perdão, a informação no sistema de busca, né? Então a gente consegue ver que sim. Mas um ponto que eu já destaco para vocês aqui embaixo, no canto inferior direito, o jogo de memória. Presta atenção nessa questão, gente, que a questão da memória ela é algo pertinente nas pesquisas de Personal Information Management. Eu já destaco para vocês o seguinte: não confiem na memória de vocês no processo de recuperação ou de organização dos arquivos, tá? Vocês não vão lembrar com total exatidão onde que vocês salvaram um determinado tipo de arquivo. Isso já foi feito em pesquisas anteriores. A minha pesquisa também destacou a mesma coisa, que busca-se utilizar a memória na hora de a memória pessoal para poder recuperar as informações, mas a gente encontra algumas falhas nisso e às vezes não é interessante a gente continuar utilizando a memória na hora de recuperar as informações. Bom, se eu não encontrar rapidamente o arquivo que tinha salvo, apenas faço o download dele novamente. Essa questão foi muito interessante, porque a gente consegue ver pelo gráfico que não tem lá uma resposta assim uniforme, tá ali entre o discordo e o concordo totalmente. E aí a gente percebe pela análise dos comentários que, aqui eu já destaco para vocês o terceiro, né? Baixar de novo para perder de novo? Não, vou até achar. Apenas faça o download do arquivo novamente caso esteja precisando com muita urgência e que por algum motivo não esteja na pasta ou subpasta adequada ou correta. Só se eu tiver salvo ele em um lugar que o dispositivo que eu esteja usando naquele momento não tem acesso rápido, ainda assim saberia onde está. Aqui a gente consegue ver que eles só fazem download novamente quando eles não conseguem encontrar. Ou seja, eles confiam no processo de organização deles e eles sabem que se eles têm aquele arquivo, está no sistema de organização, então eles vão procurar e eles vão encontrar. E se eles não encontrarem, mas precisam urgentemente, aí eles fazem download novamente. Mas essa é uma prática que eles não gostam de realizar, justamente por causa da memória interna do dispositivo, né, por causa do consumo dessa memória, além do fato de que não é vantajoso para eles ficar fazendo download novamente dos arquivos, sendo que eles sabem que o arquivo está lá, né? Então, essa sentença foi muito interessante na questão dos dados. A gente consegue ver que a confiança no próprio sistema de organização é algo constante. Bom, a próxima sentença é comum salvar mais arquivos do que o necessário. Desculpa, gente, perdão. É comum salvar mais arquivos do que o necessário quando se está desenvolvendo um projeto ou fazendo algum trabalho. Bom, a gente consegue ver aqui que sim, é muito comum a gente salvar mais arquivos do que o necessário quando está realizando um projeto de trabalho, na análise de sentenças, de comentários, perdão. A gente já destaca aqui, sim, mas depois de terminar o trabalho, procura organizar esses arquivos ou apagar se forem descartáveis. Acredito que depois do resultado final, os artigos parciais podem ser excluídos. Nunca sabemos o que vai ser usado, sempre achamos que vamos usar mais do que a gente precisa de fato. Percebendo isso, costumo deixar arquivos menos importantes desorganizados para excluir depois. Na minha área, sim, os softwares de modelagem costumam fechar ou dar algum tipo de erro, então é sempre bom ter várias versões. Aqui a gente já consegue ver que a área influencia também. Sim, é comum procurar manter uma organização, mesmo quando salvo vários arquivos de uma mesma tarefa. Quando finalizo, procuro excluir os que não são úteis. Aqui, a gente tem um comportamento muito interessante que é: primeiro, salva-se bastante arquivos e depois exclui os que são desnecessários. Isso é um ponto muito interessante pelo fato de que não seria, a questão que eu coloco, não seria interessante ensinar, será que esses participantes, né, os discentes, eles possuem um letramento informacional a nível de entender que existe uma análise anterior do arquivo, anterior ao download, né, uma análise do arquivo, do artigo anterior ao download, que impede que você fique salvando com maior frequência, né, tipo, você salve bastante arquivos e depois você tem que ficar excluindo. Tem como você analisar um determinado artigo, por exemplo, para você, com mais eficácia e impede que você salve outros, né? Essa é a questão que coloca.
essa prática de salvar muitos e depois excluir, a gente já está tendo duas práticas, duas análises, que é você salva e depois você exclui. Como que é feita a análise desse arquivo, né? Ele é feito uma análise criteriosa depois do download? Tem como fazer essa análise criteriosa anterior ao download? Essas são questões que vão modelar, por exemplo, as práticas de letramento informacional que podem orientar os discentes a como fazer essa análise, né? Então, a gente já impede, por exemplo, esse salvamento excessivo, né? Esse consumo de memória constante, que é algo que preocupou bastante, que preocupa, na verdade, bastante os discentes, né, o consumo da memória do dispositivo. Então, aqui a gente já consegue ver que salva-se bastante, depois analisa-se, depois exclui-se. Então, a gente já tem que botar em prática, nós como bibliotecários, principalmente bibliotecários da área de referência, sobre a análise do artigo, a análise do arquivo mais profunda, mais criteriosa, antes de você fazer o download. Porque isso impede que você tenha que ficar excluindo, né? Impede que você depois tenha que ter essa atividade. Às vezes você não tem essa atividade porque você esquece. Enfim, então a gente consegue ver que salva-se bastante, mas depois exclui-se os desnecessários. A próxima sentença é: quando o arquivo não é mais útil, para mim é só excluir. Essa questão, a sentença foi bastante polêmica, porque, como a gente pode ver pelo gráfico, também não tem, assim, por mais que eles discordam, os comentários demonstram que uma certa, tipo, não uma certa certeza sobre isso, né? Se for documentos de trabalho, gosto de deixar no HD por segurança, vou enviar para a nuvem para ficar armazenado, mantenho um arquivo caso precise no futuro, memória recurso limitado, não faz sentido acumular arquivos inúteis, realocar em certas pastas, talvez ter menos backups daqueles documentos, mas excluir é bem raro. É um pouco como um toque relacionado à acumulação, muitas vezes é difícil dizer que um arquivo não terá serventia no futuro. Então, aqui o que acontece a determinação de que um determinado arquivo ele não é mais útil é já um pouco polêmico, um pouco que balança a questão para os discentes. Porque como é que eles vão determinar que um arquivo não é mais útil? Sendo que na sentença anterior eles excluem os arquivos inúteis, né? Então existe uma certa insegurança quanto a esse processo de exclusão também. Então, assim, em vez de excluir, vou levar para HD, vou levar para nuvem, né? Vai que eu preciso posteriormente, nunca se sabe, né? Então vou armazenar em outro lugar, mas eu não vou excluir, porque existe essa certa insegurança. Além do fato de que a gente também tem que destacar que a memória é um recurso limitado no dispositivo, né? Vale a pena ficar acumulando arquivos inúteis, né? É importante a gente ficar avaliando realmente quando que um arquivo está sendo útil ou inútil. Acredito que sim, né? Pela pesquisa a gente já começa a analisar que sim, é importante essa análise. Então aqui a gente já começa a perceber, né, de novo esse reforço da categorização, da classificação da nuvem, agora do HD também, como arquivos intermediários. Mas aí os arquivos que não se sabe se são úteis ou inúteis, a gente realoca para os lugares, mas dificilmente vão ser excluídos. Bom, eu me sinto capacitado em selecionar facilmente arquivos da internet que sejam necessários para o projeto ou para a tarefa que preciso fazer. Aqui a gente vê que a maioria concorda, mas não concorda totalmente. E os comentários destacam que existe uma certa insegurança ainda sobre essa capacidade, né? Alguns filtros que perpassam as etapas de uma tarefa, de modo que alguns arquivos serão aproveitados e outros excluídos, não há problema algum nisso. Isso aqui no quinto comentário, isso depende do meu grau de familiaridade com o assunto e o nível da minha pesquisa, pois em fase inicial costumo armazenar muitos arquivos que acabam utilizando, né? No segundo, na maioria das vezes sim, mas às vezes, principalmente em bases de dados e artigos científicos, vem muita coisa necessária junto e filtrá-las dá certo trabalho. Sim, porém nada como sempre aprender mais sobre as buscas. Então a gente consegue ver que eles concordam. Eu tenho capacidade de selecionar sim, mas eu não vou dizer que eu estou realizando de uma forma muito boa, né? Como alguns artigos, como alguns comentários destacam. Alguns filtros acabam sendo deixados de lado, então vem muita coisa desnecessária. Alguns arquivos eles são baixados, mas depois eu vejo que eles não são úteis e eu acabo excluindo. Sim, mas eu posso aprender um pouco mais. Então, os discentes, eles ainda sentem uma certa dificuldade, por mais que eles saibam, mas ainda sentem uma certa dificuldade, eles veem alguns problemas nessa capacidade de fazer a seleção dos arquivos na internet. Isso é um ponto importante
que o bibliotecário tem que se atentar, principalmente o bibliotecário da área de referência, o bibliotecário da universidade, para poder ofertar essas práticas de letramento informacional. Essas práticas que vão orientar o discente, a partir das suas dificuldades, seus problemas, a como realizar essas práticas. A UFSCar, todo ano, já oferta vários minicursos e oficinas de como fazer a seleção em busca, né, nas bases de dados de texto acadêmico, o periódico CAPES, o Sevier, Cielo, enfim, várias outras bases. Então, isso já vem sendo feito, mas pelo que eu consigo ver, ainda assim, tem muita coisa que ainda precisa ser feita, até porque todo ano entra novos discentes, então, ainda assim, sente essa certa insegurança. A última sessão perguntava sobre a busca e oferta de conteúdo, sobre arquivamento pessoal, né? Eu perguntei, você acha interessante a oferta de minicursos ou oferecimento de materiais instrucionais com a temática sobre a organização de arquivos digitais? Aí sim, a maior parte dos participantes fala que sim, com certeza participaria em algo em torno dessa temática. Sim, mas não teria tempo para participar, então eles veem que eles participariam, mas não é algo a priori, não é algo de grande relevância para eles no momento, e 9% diz que não. Então sim, é interessante a oferta desses minicursos, dessas práticas de letramento informacional, né, ou a oferta de materiais instrucionais. Então, quais são os resultados, né, que eu obtive na pesquisa? Os discentes possuem um processo de um sistema de organização e confiam nele, né? Eles entendem quais práticas que eles estão realizando que são prejudiciais para esses processos de organização e depois para o processo de recuperação. E eles também entendem como pode mitigá-las, mas a gente não consegue dizer exatamente se isso está sendo realizado ou não, né? Então, e aí a gente conseguiu também, os resultados são os comportamentos que eu consegui mapear, que é salvamento de vários arquivos para realizar uma tarefa, né, esse salvamento excessivo, essa relutância, essa segurança em apagar arquivos que julgam ser importantes para o futuro, mas a gente nunca sabe se realmente vai ser útil, a gente nunca sabe quando esse arquivo vai ser excluído, mas ele vai estar lá ocupando espaço no arquivo, né? Essa transferência dos arquivos mais importantes para a nuvem HD externos, como caracterizando a nuvem HD externa como arquivos intermediários, né, como arquivos que vão alocar esses arquivos que podem ser úteis no futuro. E sim, existe essa diferença de tratamento dos arquivos utilizados com uma certa frequência e os salvos há muito tempo. Os utilizados com uma certa frequência, eles têm um processo de organização muito mais bem definido, muito mais bem organizado do que os arquivos que são salvos há muito tempo, que na verdade, mais uma vez, novamente, como eu destaco para vocês, eles não lembram como que é o processo de organização dos arquivos que foram salvos há muito antigo, porque esse processo de organização, gente, ele vai mudando ao longo do tempo. Por mais que a gente determine um sistema de estruturas de pastas, subpastas, por exemplo, a gente não lembra exatamente onde que determinado tipo de arquivo foi salvo, se ele foi salvo há muito tempo. Mas eles ainda assim destacam que utilizam uma memória para isso. E como eu levantei na bibliografia, destaquei também aqui no meu trabalho, a memória, ela não é algo que a gente tem que confiar no que se trata na organização de nossos arquivos pessoais e no processo de recuperação, tá? Bem, as conclusões finais que eu posso destacar é que sim, há uma necessidade da oferta de eventos voltados para a organização de arquivos digitais pessoais, esses eventos de letramento informacional, né, é algo que eu venho pensando desde o final da pesquisa, né, compondo como é que eu vou, né, compor algum evento, alguma oficina, algum minicurso, alguma palestra sobre isso. É algo que eu vou reunindo. Já estou no desenvolvimento do meu trabalho de conclusão de curso, onde eu também estou trabalhando com essa mesma área, voltada para a literatura da área, então isso vai ajudar na composição desse evento. E a pesquisa é uma base sobre o comportamento do discente, sobre os processos que a gente analisou, né, os processos de organização de arquivamento. Então, essas são as conclusões finais da minha pesquisa, as referências, né, o artigo que eu publiquei com a professora Chloe, que destaca, analisa com mais profundidade, né, a pesquisa. Esse ano, eu queria agradecer pela atenção de todos, pedindo mais uma vez, eu queria agradecer pela organização do evento, por permitir, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser compartilhar se durante a apresentação bateu com os meus dados ou não, eu ficaria muito feliz. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, gente. Vocês têm perguntas? Eu só diria que esse pessoal é bem perfeito.
Você conseguiu ouvir, Pedro? Não consegui ouvir, Pra desculpa. cá pra falar? É que ela falou que acha as pessoas daí bem organizadas, porque ela não ia conseguir. O que era? Era só bem mais organizado do que eu aí. Bem mais organizado do que vocês aí. Tá falando. Mas é um ponto muito interessante que eu destaco para vocês, é que a gente não sabe exatamente se são muito bem. Primeiro que a gente tem que analisar o que é ser uma pessoa muito bem organizada, né? Porque a gente pode olhar pelo critério de recuperação da informação. Então, tipo, eu recuperei a informação, então você foi muito bem organizado, né? Ou você está muito bem com as pastas muito bem definidas, as subpastas, você padroniza a nomeação, tá? Você consegue recuperar? Não, não consigo recuperar, por algum motivo, enfim. Você está sendo bem organizado ou não bem organizado, né? Mas, assim, eu trabalhei com os dados que eles disponibilizaram pelo formulário, mas eu não consegui analisar profundo se eles estão sendo bem organizados ou não, né? Mas eles confiam e pelos dados confiam e está servindo muito bem o sistema de organização deles, né? E existem diversos sistemas de organização, gente. Diversos. E isso, eu já destaco para vocês, isso também é uma questão cultural, né? Isso também tem uma diferença cultural. Quando eu pesquiso de outros países, a literatura da área tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem na Rússia, tem em países latinos também. Em português, eu falei para vocês, ainda não tem. Mas algumas pesquisas já destacaram, por exemplo, que em determinado país o sistema de organização é diferente, né? Eu lembro, é um artigo da China, não vou lembrar o nome, perdão. Um artigo da China que a pesquisadora descobriu que na China, descobriu não, né? Ela levantou na China que o processo de compartilhamento de informações não é algo bastante elevado lá, porque eles não têm a cultura de compartilhar informações entre os demais. Porque a partir do momento que eles têm, isso eu estou falando nos níveis de ciências universitários, a partir do momento que eles têm a informação para a pesquisa deles, eles não compartilham. Né? Enquanto que aqui a gente é estimulado ao compartilhamento das informações. Né? Então, assim, o processo de organização pode ser eficiente, mas não atende ao processo de compartilhamento, não atende ao processo de recuperação. E eu confio nos dados, né? Então, tá funcionando? Então tá. Pode ser que sejam bem organizados, mas todo mundo tem o seu processo de organização e se está funcionando para você o seu processo de organização, então é essencial, é o que importa. Mais alguma pergunta? Não? Aí agora a gente vai ter um sorteio de 2 kits dos apoiadores.